Olá! Estavam com saudades do nosso baú de histórias? Vamos ver o que vai sair de dentro do baú hoje? Essa história? Mas como é que eu vou contar essa história, baú maluco? O baú quer que eu conte pra vocês uma história sem fim. Nunca conhece? Não ouviram? Nunca ouviram falar dela? Pois é, uma história sem fim. Era uma vez um reino que ficava numa terra muito longe daqui. E nesse reino tinha um rei que gostava muito de ouvir histórias. Ele gostava mais do que vocês, mais do que eu, mais do que todo mundo. Ele adorava ouvir histórias. Então, ele resolveu que ele queria ouvir uma história sem fim. Uma história que não terminasse nunca. Porque ele ficava muito chateado quando as histórias acabavam, sabia? Bom, então ele resolveu fazer um concurso. Ele proclamou que quem contasse uma história que não tivesse fim ia ganhar um baú cheio de pedras preciosas, de moedas de ouro. Mas se a história terminasse, o rei ia mandar, cortar a cabeça. Esses reis têm uma mania de querer cortar a cabeça da gente, né? Bom, então proclamou e logo começaram a aparecer candidatos à história sem fim. Oi, meu rei! Eu vou contar o senhor que é uma história sem fim, né? Eu vou contar uma história linda. Era uma vez uma semente. E eu joguei essa semente na terra e virou uma grande árvore. E essa árvore ficou cheia de passarinhos. Que interessante! E aí, o que mais aconteceu? E aí, meu rei? E aí, a árvore ficou cheia de passarinhos? E os passarinhos voaram? Sim, e aí? E aí, acabou. Acabou? Guardas! Cortem-lhe a cabeça. Não! Mas mesmo assim apareceram mais candidatos. Meu rei, o senhor quer uma história sem fim, né? Uma história que nunca acaba. Eu sei uma história linda. Uma história, era um dia, meu rei, apareceu um sol. Mas era um sol amarelo, um sol redondo, um sol muito sol. E o sol foi crescendo. E o que mais acontece nessa história? E aí, meu rei, o sol foi subindo no horizonte, foi subindo. E o que mais acontece nessa história? E aí o sol foi se pondo, foi se pondo, foi se pondo. E o que mais acontece nessa história de sol? Acabou. Guardas! Cortem-lhe a cabeça! Até que um dia chegou um rapaz que resolveu contar ao rei uma história sem fim. Uma história que não acabava nunca. Então o rei, que já estava cansado de ouvir histórias de sóis e árvores, vá lá, conte sua história, meu rapaz. Então, meu rei, era uma vez um criador de patos. Pato à beça, meu rei, pato à beça. Esse criador de patos morava perto de um rio. E todos os dias ele levava os patinhos para nadar no rio. Todos os dias ele levava aqueles patos e os patos iam nadar no rio. É mesmo? Eu gosto de história de patos. E aí, o que aconteceu? Mas o senhor não está entendendo. Era pato à beça, meu rei. Pato à beça. Muito pato? Muito pato, meu rei, pato à beça. E todos os dias o criador de patos ia levar os patinhos para nadar no rio. E lá iam os patinhos. Deixa os patos passarem. Deixa os patos passarem. E aí o que aconteceu? Aconteceu, meu rei, que um dia choveu tanto, mas choveu tanto, mas choveu tanto, que o rio cresceu e ficou um rio com uma correnteza muito forte. É mesmo? E aí, o que aconteceu? E aí, meu rei? E aí os patinhos iam tentando nadar naquela correnteza, mas a correnteza era muito forte. E o que mais? E aí os patinhos iam passando debaixo da ponte. Deixa os patos passarem.
Deixa os patos passarem. Deixa os patos passarem. Sim, mas e o que mais? Mas é pato à beça, meu rei. Pato à beça. Tá indo agora mesmo o terceiro patinho. Deixa os patos passarem. Deixa os patos passarem. E os patos iam passando, e o dia ia passando, e a noite ia chegando, e o outro dia ia raiando, e os patos não paravam de passar. Deixa os patos passarem. Deixa os patos passarem. Ai, meu filho, pelo amor de Deus, faz de conta que os patos já passaram. E aí? O senhor não tá entendendo, meu rei? É muito pato, pato à beça. Deixa os patos passarem. Ai, meu Deus, mas essa história não acaba, não? Essa história não tem fim? Não, meu rei, essa história não tem fim. Deixa os patos passarem. Deixa os patos passarem. E o rei foi dando um baú de ouro pro menino. Ele não aguentava mais ouvir pato passar. Mas o menino continuava na história sem fim. Deixa os patos passarem, Senhor, meu rei, Alteza, porque é forte a correnteza e eles vão bem devagar. Deixa os patos passarem. Está bem, tome o ouro, mas acabe com essa história. Deixa os patos passarem. O rapaz acabou muito rico, mas diz que até hoje tem pato passando. Quem gostou, bate palma, dá o joinha aí, gente. Tem que dar uma curtida também no vídeo, não é só assistir não. Dá o joinha e se inscreve no canal. Até a próxima!